à nova realidade jurídica, entendendo a mudança no foro privilegiado. O sistema judiciário brasileiro passou por uma transformação significativa com a mudança nas regras do foro por prerrogativa de função. Essa alteração tem gerado debates acalorados, especialmente em relação a casos de grande repercussão, como o do ex-presidente Jair Bolsonaro. A mudança limita a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar crimes cometidos por autoridades públicas, restringindo-a aos casos em que o delito tenha ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Com essa mudança, busca-se garantir um julgamento mais célere e evitar a sobrecarga do Supremo Tribunal Federal, conhecido por sua extensa pauta de processos. No entanto, a mudança também levantou preocupações sobre a possibilidade de fragmentação da justiça e da perda da uniformidade na aplicação da lei. Neste vídeo, vamos analisar as implicações da nova regra do foro privilegiado, com foco no caso do ex-presidente Bolsonaro, explorando seus impactos no sistema judiciário e na sociedade brasileira. Além disso, vamos discutir o papel crucial da sociedade civil na construção de um sistema de justiça mais justo e equitativo. A mudança no foro privilegiado representa um momento crucial na história do Brasil. Acompanhar seus desdobramentos, em especial em relação ao caso Bolsonaro, é essencial para entender o futuro da justiça no país. A sociedade brasileira, a mídia e as instituições têm o dever de trabalhar em conjunto para garantir a aplicação justa e igualitária da lei para todos os cidadãos, independentemente de sua posição social ou política. O caso do ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou um exemplo emblemático da aplicação da nova regra do foro privilegiado. A mudança na legislação gerou intensos debates jurídicos e políticos sobre a competência para julgar os atos do ex-presidente durante seu mandato. A defesa de Bolsonaro argumenta que a primeira instância não possui legitimidade para julgá-lo, enquanto a acusação defende a aplicação da nova regra, que limita o foro privilegiado aos crimes cometidos no exercício do cargo. O caso Bolsonaro coloca em evidência a complexidade da aplicação da nova regra e a importância de garantir um julgamento justo e imparcial. A decisão final terá repercussões significativas para o futuro da justiça no Brasil, servindo como precedente para outros casos envolvendo autoridades públicas. A atenção da sociedade brasileira e da comunidade internacional está voltada para o desfecho desse processo, que poderá fortalecer ou enfraquecer a confiança no sistema judiciário. Acompanhar o desenrolar do caso Bolsonaro é fundamental para compreender o impacto da nova regra do foro privilegiado na prática. A decisão final terá implicações profundas para a justiça brasileira, influenciando a forma como casos semelhantes serão tratados no futuro. A transparência e a imparcialidade do processo são cruciais para garantir a confiança da sociedade no sistema judiciário. O foro privilegiado, também conhecido como foro por prerrogativa de função, é um mecanismo jurídico presente em diversos países, incluindo o Brasil. Historicamente, o foro privilegiado tinha como objetivo proteger autoridades públicas de processos judiciais infundados que poderiam ser utilizados como instrumento de perseguição política, como nos tempos da ditadura militar. A ideia era garantir que o exercício de funções públicas importantes não fosse prejudicado por acusações infundadas ou politicamente motivadas. No Brasil, o foro privilegiado foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988, garantindo a determinadas autoridades públicas o direito de serem julgadas por tribunais específicos e não pela primeira instância da justiça. A intenção era assegurar um julgamento imparcial
evitando a influência de fatores locais ou regionais, como a época do coronelismo. No entanto, ao longo dos anos, o foro privilegiado passou a ser criticado por gerar impunidade e lentidão na tramitação dos processos, além de ser visto como um privilégio incompatível com o princípio da igualdade perante a lei. A mudança na regra do foro privilegiado representa uma tentativa de equilibrar a proteção das autoridades públicas com a necessidade de garantir a igualdade de todos perante a lei. A reforma busca evitar a impunidade e fortalecer a confiança da sociedade no sistema judiciário, garantindo que todos sejam julgados de forma justa e imparcial, independentemente de sua posição social ou política. A nova regra do foro privilegiado, aprovada em 2018, representa uma mudança significativa na forma como o Brasil lida com a responsabilização criminal de autoridades públicas. A principal alteração reside na delimitação da competência do Supremo Tribunal Federal, restringindo-a aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e em razão dele. Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal só julgará crimes cometidos por autoridades públicas se houver uma conexão direta entre o crime e a função pública exercida. Essa mudança visa evitar que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado com processos que poderiam ser julgados por instâncias inferiores, garantindo maior celeridade na tramitação dos processos criminais. Com a mudança, espera-se que o Supremo Tribunal Federal possa se dedicar com mais atenção aos casos de maior relevância para o país, como aqueles que envolvem a interpretação da Constituição Federal e a resolução de conflitos entre os poderes da República. A delimitação da competência do Supremo Tribunal Federal é um passo importante para a modernização do sistema judiciário brasileiro. A mudança reflete um esforço para tornar a justiça mais eficiente e célere, sem comprometer a imparcialidade e a qualidade do julgamento. No entanto, é preciso acompanhar de perto a aplicação da nova regra para garantir que ela cumpra seu objetivo de forma justa e equilibrada. Seção 5. Argumentos da defesa. Contestando a competência da primeira instância no caso Bolsonaro. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro tem apresentado diversos argumentos para contestar a competência da primeira instância para julgá-lo em alguns processos. Um dos principais argumentos se baseia na alegação de que os fatos investigados teriam ocorrido durante seu mandato presidencial e estariam relacionados ao exercício do cargo, o que, segundo a defesa, configuraria a necessidade de foro privilegiado no STF. Outro argumento utilizado pela defesa é o da inépcia da denúncia, alegando que as acusações contra o ex-presidente seriam genéricas e sem provas robustas, como se estivessem tentando fazer uma pegadinha com o ex-presidente. A defesa argumenta que a acusação não teria apresentado elementos suficientes para justificar a abertura de um processo criminal contra Bolsonaro, buscando assim a anulação das acusações. A defesa de Bolsonaro tem utilizado diferentes estratégias jurídicas para tentar reverter a decisão de enviar seus processos para a primeira instância. Os argumentos apresentados pela defesa têm gerado debates jurídicos sobre a interpretação da nova regra do foro privilegiado e a competência para julgar o ex-presidente. A decisão final sobre a competência para julgar Bolsonaro caberá ao Poder Judiciário, que terá a responsabilidade de analisar os argumentos da defesa e da acusação de forma imparcial e fundamentada. Seção 6. O impacto nos tribunais inferiores. Celeridade processual versus sobrecarga. A mudança na regra do foro privilegiado, embora vise desafogar o STF,
gera um impacto direto nos tribunais inferiores. Com a migração de processos para a primeira instância, a tendência é que haja um aumento significativo na demanda por juízes, promotores e servidores, bem como na estrutura física dos tribunais, como se estivessem trocando 6 por meia dúzia. Este cenário coloca em xeque a capacidade do sistema de absorver essa nova demanda sem comprometer a celeridade processual. Por outro lado, a mudança também pode representar uma oportunidade para os tribunais inferiores demonstrarem sua capacidade e expertise. Atuar em casos de grande repercussão midiática e relevância política pode fortalecer a imagem da justiça como um todo, mostrando a importância de todas as instâncias do poder judiciário. No entanto, para que isso ocorra de forma eficiente, investimentos em infraestrutura, tecnologia e capacitação de pessoal são essenciais. A mudança na regra do foro privilegiado exige um esforço conjunto do Poder Judiciário e dos demais poderes da República para garantir sua efetividade. A alocação de recursos, a modernização dos processos e a valorização dos profissionais da área são fundamentais para que a justiça seja aplicada de forma célere, justa e acessível a todos os cidadãos. Seção 7. Fragmentação da justiça, a busca pela uniformidade jurisprudencial. Um dos principais desafios da nova regra do foro privilegiado é evitar a fragmentação da justiça e garantir a uniformidade jurisprudencial. Ou seja, evitar que a justiça vire um Deus nos acuda. Com a possibilidade de diferentes instâncias julgando casos semelhantes, existe o risco de decisões contraditórias, o que pode gerar insegurança jurídica e desigualdade na aplicação da lei. Para evitar esse cenário, mecanismos de controle e padronização se tornam cruciais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, responsável por unificar a interpretação das leis federais, terá um papel fundamental nesse contexto. Caberá ao STJ analisar os recursos provenientes das instâncias inferiores e garantir que a lei seja aplicada de forma uniforme em todo o território nacional, evitando decisões díspares para casos análogos. A atuação célere e eficiente do STJ será determinante para garantir a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais. A busca pela uniformidade jurisprudencial exige um esforço conjunto do Poder Judiciário, da advocacia e da academia. Investir em diálogo, debates e na produção de conhecimento jurídico qualificado é fundamental para garantir que a nova regra do foro privilegiado contribua para uma justiça mais justa, coerente e previsível para todos os cidadãos. Seção 8. A justiça sob os holofotes. Impacto da nova regra na confiança pública. A mudança na regra do foro privilegiado ocorre em um momento de grande escrutínio público sobre o sistema de justiça brasileiro. A sociedade acompanha com atenção os desdobramentos da nova regra, em especial em casos de grande repercussão como o do ex-presidente Bolsonaro. Nesse contexto, a forma como os processos são conduzidos e as decisões são tomadas tem um impacto direto na confiança da população na justiça. A transparência, a imparcialidade e a eficiência do Poder Judiciário são fundamentais para garantir a legitimidade da nova regra e fortalecer a crença na justiça como um pilar da democracia. Decisões judiciais fundamentadas, baseadas em provas e aplicadas de forma igualitária a todos os cidadãos, independentemente de sua posição social ou política, são essenciais para que a mudança na regra do foro privilegiado seja vista como um avanço rumo a um sistema mais justo. A comunicação clara e acessível
também é crucial para aproximar o poder judiciário da sociedade, explicar à população as razões por trás da mudança na regra do foro privilegiado, os desafios enfrentados e os resultados alcançados é fundamental para garantir a compreensão e o apoio da sociedade a essa importante reforma. Seção 9. O papel da sociedade construindo um sistema judiciário mais justo e equitativo. A mudança na regra do foro privilegiado não é um evento isolado, mas faz parte de um processo contínuo de aprimoramento do sistema de justiça brasileiro. Nesse contexto, a participação da sociedade civil é fundamental para garantir que a justiça seja realmente um instrumento de promoção da igualdade, da justiça social e da proteção dos direitos de todos os cidadãos. Acompanhar os processos judiciais, fiscalizar a atuação do Poder Judiciário, exigir transparência e responsabilização são atitudes essenciais para a consolidação de uma democracia forte e justa. Organizações da sociedade civil, movimentos sociais, universidades e cidadãos engajados têm um papel fundamental na construção de um sistema de justiça mais eficiente, acessível e, acima de tudo, justo. A educação para a cidadania e a difusão do conhecimento sobre o funcionamento do sistema de justiça são ferramentas poderosas para fortalecer a democracia e a justiça social. Ao compreender seus direitos e deveres, os cidadãos podem se engajar de forma mais efetiva na construção de um país mais justo e igualitário. Seção 10. Conclusão. O caminho a seguir. Diálogo e engajamento para um futuro mais justo. A mudança na regra do foro privilegiado representa um passo importante na busca por um sistema de justiça mais justo e igualitário no Brasil. A reforma, embora complexa, demonstra o compromisso do país em aprimorar suas instituições e garantir a aplicação da lei de forma imparcial. No entanto, a nova regra é apenas um ponto de partida, e o caminho a seguir exige diálogo constante, engajamento da sociedade e aperfeiçoamento contínuo. Acompanhar a aplicação da nova regra, identificar desafios e propor soluções, além de garantir a alocação de recursos adequados para o funcionamento do Poder Judiciário, são tarefas essenciais para que a mudança na legislação se traduza em resultados concretos para a sociedade. A busca por uma justiça mais justa e acessível é um desafio coletivo que demanda a participação de todos os atores sociais. A construção de um sistema de justiça mais justo e equitativo é um processo contínuo que exige o comprometimento de todos os brasileiros. Através do diálogo, da participação social e do aprimoramento constante das instituições, o Brasil poderá avançar rumo a uma sociedade onde a justiça seja um valor fundamental, acessível a todos os cidadãos.